Começar com um assunto quente, afinal de contas, vai ou não vai ter a tão sonhada reforma tributária, hein, turma? A reforma que a gente está esperando há cerca de 30 anos. Os políticos estão articulando bastante lá em Brasília, viu? O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um dos caras que está na capital federal participando de várias reuniões com deputados federais para debater justamente os principais pontos do texto que está com força para ser pautado até a próxima sexta-feira. A gente acompanhou um trecho da fala de Tarcísio, separou para vocês ouvirem o que ele disse sobre a reforma. Dá uma olhada. Fizemos reunião com as lideranças, fizemos reuniões com o setor empresarial, fizemos reuniões com o coordenador da bancada, ontem fizemos uma reunião com a bancada federal de São Paulo, fizemos reunião com o relator. Então, acho que todo mundo já conhece quais são os pontos de São Paulo, quais são as divergências, que são poucas, e são divergências ajustáveis, né? Para que a gente possa preservar o federalismo. Muito bem, turma, tá aí a fala de Tarcísio Gomes de Freitas. Bom dia, Maileire, Antônia Fontinelli, Mano Ferreira, Lucas Pavanato. Escuta, o que são divergências ajustáveis? Isso é um discurso, na avaliação de vocês, condizente com a realidade da reforma? Acho que sim, porque o ponto central, vamos lembrar o seguinte, faz 30 anos que o Brasil deseja fazer uma reforma tributária. Por quê? Porque a forma como o Brasil cobra impostos é um dos principais problemas para o ambiente de negócios. Dificulta muito para qualquer empresário tomar decisão sobre o que vai investir, sobre como vai montar, porque basicamente sobre imposto tem dois pontos. Um é quanto a gente paga, e a carga tributária brasileira é muito alta, e o outro ponto é a complexidade, é como é difícil entender a conta que a gente precisa. Por que é tão difícil? Porque, primeiro, a gente tem muitos impostos. E um deles, especialmente, que é o ICMS, imposto que é cobrado pelos estados, é muito complexo. Para vocês terem uma ideia, primeiro, são 27 regras, porque são 27 estados. Então, cada estado tem sua regra. Tem alguns estados que o detalhamento da regra tem 1000 páginas. São centenas de diferenças de alíquota, depende de um produto para o outro, se Crocs é sapato ou sandália. Sabia que isso já foi um debate na tributação Podemos trazer no brasileira? ringue aqui na próxima segunda-feira. Se batom, se aqueles bombons, aquele sonho de valsa é bombom ou é chocolate, esse tipo de debate infinito, é sério, que gera muita complexidade, muito problema na justiça. Então, o que é que a reforma quer fazer? Quer simplificar toda essa diferença de regra e uniformizar as alíquotas, para que o Brasil todo cobre de uma forma unificada, para que seja mais simples. Ô, Mano, mais uma dúvida, pensando do ponto de vista da New Left. Vamos discutir a New Left. Se você aprovar essa reforma, pelo que eu entendi, o que várias fontes que a gente está conversando do mundo político disseram é o seguinte: São Paulo, o nosso estado, vai perder um orçamento absurdo, Exato. Certo? Então nós vamos ter perdas bilionárias para São Paulo e o setor de comércio e serviços vai ser estrangulado por conta dessa reforma, Exatamente. certo? E aí, como é que fica? Se aprova mesmo assim? Se apoia esse texto mesmo assim? O ponto da discussão não é onde a gente vai chegar, que é uma uniformização. É o como a gente chega lá, ou seja, o processo de transição. Para isso, na política, quando você não tem uma solução fácil, o que é que você faz? Cria um comitê, um conselho para discutir a solução mais para frente. E é basicamente isso que está fazendo a reforma. A grande discussão é que a proposta original é a seguinte: cria um comitê que vai ter um representante de cada estado brasileiro para chegar no detalhamento da transição. O que é que São Paulo reclama? Como é que São Paulo tem 40 milhões de habitantes e vai ter um representante, e o Acre tem muito menos habitantes e vai ter o mesmo peso nesse conselho? Então, o que os governadores de São Paulo, mas não apenas, da região sul e sudeste, estão pleiteando é uma mudança na composição desse conselho que vai definir as regras da transição de um modelo para o outro. Entendi. Ou seja, é uma briga política aí que vem pela frente. Exato. Porque a reforma, ela piora uma situação que São Paulo e os estados do Sul e Sudeste já vivem. De cada R$100 que São Paulo manda para Brasília, menos de 10% volta para o próprio estado de São Paulo, ou seja, nós já estamos em déficit em termos de orçamento tributário. Aí você traz uma reforma que piora ainda mais essa situação.
para além de outros problemas da reforma, como o próprio Paulo citou aqui, a questão do setor de comércio e serviços. Você tem também o problema do imposto na cesta básica, que de acordo com a própria associação que monitora esse tipo de situação, vai aumentar bastante. Então, você tem problemas nessa reforma que precisam ser sanados. Uma reforma tributária eficiente para o Brasil seria a reforma que pensasse menos Brasília e mais Brasil. E a lógica da atual reforma é exatamente o contrário. Mas vocês sabem que numa dessas, meu querido Mano Ferreira, pode cair no colo do Boulos o discurso da desburocratização. Pois é, então não dá mas a direita não está recusando a reforma. É muito delicado ser contra essa reforma. É muito delicado. Porque, por exemplo, Antônia, esses dias eu estava vendo alguns políticos dizendo o seguinte: mas meu estado vai arrecadar menos. Como a Antônia é do povão, eu vou passar a palavra para ela buscando entender o seguinte: se você chegar na rua e pergunta para as pessoas o seguinte: olha, você está se importando se o seu estado vai arrecadar menos? Eu tenho certeza que o povo vai falar: que bom, pelo menos vão roubar menos. Não é isso, Antônia, que as pessoas vão responder? Lá. Bom dia, meninas. Maravilhosa. Toda no verde. Esperança. Ai, meu Deus do céu. Às vezes dá um negocinho aqui, entendeu? Hoje deu um negocinho na luz, deu um negocinho em tudo aqui, entendeu? Eu troquei de luz e deu um negócio aqui. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu estava completamente sem áudio, entendeu? Não estava ouvindo o que vocês estavam falando e eu só estou com o roteiro aqui. Então, eu não faço ideia, É muito bom. Ô, Antoninha, a gente estava falando aqui da reforma tributária e estava numa discussão aqui justamente de como que ela vai ser votada, quais são os pontos, as críticas, os elogios, Mano Ferreira defendendo, o Pavanato criticando. E eu te fiz uma pergunta assim: como é que você chega com a argumentação para as pessoas mais pobres, dizendo que o estado delas vai arrecadar menos? Você acha que isso é uma argumentação boa para se chegar nas pessoas? Você que é a nossa representante do povo. Eu olho para você e vejo o povo, Antônia. Eu quero ouvir a opinião do povo. A gente está falando da volta do meu querido pônei, dos ursinhos carinhosos. Vai lá. Hoje você não tomou, né? Não, hoje não. Ele está vestido de vaca. Hoje é minha. Dá uma olhada no tênis. Câmera close no tênis de Felipe Campos. Que coisa mais linda. Olha só, Antônia Fontinelli. Dá uma olhada nisso. Quanto custa um tênis desse, hein? Menino, ele é corajoso. Ele tá tendo coragem de ir na 25 de março com tanta confusão. Não, o Felipe Campos tá achando que terminou o ano. Tá de Réveillon. Tá correndo pra cara do perigo, Felipe. Ô, Paulinho, voltando pra sua pergunta, se chegar pro povão e fizer essa pergunta, o povão vai ficar olhando na cara e perguntando: é pra comer isso aí que você tá me perguntando? Então, assim, o povo não tem a menor ideia do que seja reforma tributária. O povão mesmo, a massa, não faz a menor ideia do que seja reforma tributária. Então, não adianta fazer essa pergunta para o povo. Agora, se você chegar e perguntar assim: olha, você vota naquele que rouba tudo ou naquele que rouba mais faz? Pelo menos ele rouba mais faz. Vamos votar nesse que rouba mais faz. É isso que o povo vai responder. O povo não entende nada de reforma tributária, gente. Não adianta discutir isso aí com o povo.